Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os chamados pontos craniométricos. Dependendo do livro que você estiver estudando, esse assunto ele pode ser designado ou se apresentar com uma outra nomenclatura. Esse assunto ele pode ser chamado de pontos antropométricos do crânio. É a mesma coisa, é sinônimo. E esses pontos eles são importantíssimos para a clínica. Vamos ver quais são esses pontos? Então, vem comigo aqui. Muito bem, pessoal, olha só, como eu disse a vocês, esses pontos eles são muito importantes para a clínica e eu vou apresentar a cada um de vocês esses pontos de maneira muito simples e direta, tá bom? Agora, vale uma observação, se você ainda não assistiu às nossas aulas de suturas do crânio, é importante que você assista, porque muitos desses pontos servem ou utilizam as suturas do crânio também como referência, tá? Então, vamos conhecer cada um deles agora. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui a vocês é o chamado pitério. Observe a localização do pitério. O pitério é um ponto que ele serve de conexão para o osso esfenoide, para o osso temporal, para o osso parietal e o osso frontal. Veja que ele realmente é o ponto de conexão, de junção desses ossos, tá certo? Bem, além do pitério, nós temos aqui o lambda. O lambda é o ponto de junção das suturas lambdoide, que é essa que está aqui, e da sutura sagital. Aqui eu já trouxe uma outra sutura que ela não está exemplificada, mas quem assistiu a aula de sutura vai saber qual é a sutura sagital. A sutura sagital é aquela que une, né, a sutura coronal e a sutura lambdoide no ponto mediano dessas suturas, tá bom? Além do lambda, nós temos quem? O bregma. Veja o bregma. O bregma é o ponto de junção ou conexão das suturas sagital e coronal, que é essa que está aqui representada, tá? Além do bregma, nós temos quem? O vértice. O vértice, gente, é o ponto mais elevado ou mais alto do neurocrânio. Em outras palavras, é o ponto mais alto da cabeça. Quando você vai verificar a altura de um indivíduo ou de uma criança, é importante que você posicione a régua, né, exatamente no vértice da cabeça. Por isso é que muitas vezes a gente pede para a criança ou adulto apoiar as costas, né, em uma superfície plana, no caso, na parede, e o posicionamento dessa régua deve ser exatamente no vértice, para a gente poder mensurar a altura de maneira mais efetiva, tá bom? Bem, além do vértice, nós temos quem? O astério. O astério ele é o ponto de junção das suturas parietomastoidea, tá? Parietomastoidea, das suturas occipitomastoidea e lambdoidea. Perfeito? Veja exatamente onde fica o astério. Bem, além do astério, nós temos quem? A glabela. A glabela é a proeminência lisa que se localiza exatamente na base do nariz, ou em outras palavras, na raiz do nariz. O nariz, a anatomia externa do nariz é a seguinte: nós temos aqui a base ou raiz do nariz, o ápice do nariz e a asa do nariz. A glabela é exatamente o que? Essa proeminência lisa que nós temos aqui, onde? Na base ou raiz do nariz, tá certo? Bem, além da glabela, nós temos quem? O íneo, que é uma proeminência na região occipital, principalmente observado em recém-nascidos. Ela é mais observada em recém-nascidos. Meu filho ele nasceu com a proeminência, no caso com o íneo, bem desenvolvido, e depois, com o passar do tempo, ela se torna menos perceptível, tá? E por último, nós temos quem? O násio. O násio, o próprio nome, ele serve de referência para a gente saber, né, que é algo relacionado a quem? Ao osso nasal. Então ele é o ponto de encontro das suturas frontonasal. Então tem uma sutura aqui, ó, que conecta o osso frontal com o osso nasal. E os ossos do nariz, o osso, no caso o nasal, ele é fundido, ou seja, nós temos dois ossos aqui que vão se fundir e formar um só. E ao se fundirem, eles formam uma sutura, que a gente chama de sutura internasal. Então o násio é o ponto de encontro das suturas frontonasal e internasal, tá certo?
Bem, como eu sempre faço, eu deixo aqui, né, essas legendas ou significado de cada uma delas para que vocês depois possam pausar o vídeo e escreverem cada uma delas se for assim necessário, tá certo? Bem, gente, no mais, era isso que eu tinha para falar sobre pontos craniométricos. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e, é claro, compartilhe para que esse assunto possa ajudar mais pessoas que estão seguindo aí no caminho, que é um caminho fundamental, importante e muito nobre, que é a formação na área da saúde, tá bom? Deus abençoe, gente.